Dele? O Cadê Você de hoje veio relembrar histórias com o ex-ponta direita do Vasco, conhecido como o Xodó da Vovó. Vai contar pra gente, o Ilcinho, por que desse apelido, Ilcinho? Engraçado, rapaz. O Zé Carlos Araújo recebia uma senhora na cabine de rádio, né? Então ela serviu os salgadinhos a eles. E ele perguntou, quem é o seu xodó do time do Vasco? Ela, meu xodó é o Ilcinho, que mora na Vila da Penha. E ele aproveitou e botou Ilcinho Xodó da Vovó. E ficou uma marca. E pra mim, gratificante. Agora, era uma marca conhecida no Vasco, mas depois do Vasco você passou pelo Flamengo, pelo Fluminense, Coreia, América, dentre outros clubes. Como é que foi o andarilho do futebol, Ilcinho? Foi bom, a marca continuou a me seguir. E foi bom porque eu tive experiências no Flamengo, no Fluminense também, foi muito bem, aceito pela torcida do Fluminense. Hoje eu tenho um respeito imenso por esses 3 times, o América também, que são 4 times do Rio, só não joguei no Botafogo, mas eu fico muito agradecido por esse tempo todo que eu joguei nesses times, as torcidas sempre estiveram do meu lado, os dirigentes sempre foram muito solícitos comigo. Qual foi a maior alegria no futebol? A maior alegria foi a volta do Dinamite, ao qual nós ganhamos do Corinthians de 5-1 e estava representando uma coisa muito importante na vida do Roberto, que seria a volta dele ao Maracanã, e tinha uma coisa de conta, que era a torcida do Flamengo que estava fazendo a preliminar. Então a torcida do Flamengo torcia contra. Foi um jogo muito importante na vida do Roberto, até para todos nós que estávamos no elenco do Vasco, e essa foi uma coisa muito alegre na minha vida. No futebol não é feito só de alegrias, tem também as tristezas. Quais são as tristezas do futebol? A maior tristeza foi quando eu tive uma lesão em Chapecó. O rapaz veio, pulou com as 2 pernas em cima do meu joelho, estava com a perna esticada. Eu fiquei sem jogar bola 8 meses. E era perto de uma Copa do Mundo e eu fiquei triste que eu poderia estar numa Copa do Mundo. Tabela com o Roberto dentro e fora de campo. Daqui a pouco está de volta com ele. O Roberto, nós nos conhecíamos de tudo dentro do campo. Se eu chegasse no bico da pequena área, ele sabia que ele vinha ali no meio da área, na marca do pênalti. Se eu chegasse no fundo, na risca da grande área, ele sabia que era o segundo pau. O Roberto é uma pessoa fora de série, um grande amigo de todos, uma pessoa muito humana, e vai fazer do Vasco um grande time. Algum arrependimento, assim, da época de jogador, enfim, de alguma coisa que você fez, que você faria diferente se fosse hoje? Eu acredito que algumas brigas, às vezes, com certos dirigentes que não tinham uma postura justa com alguns jogadores. Hoje em dia técnico de futebol, coordenador de categorias de base, trabalhando com o projeto social do Roberto Dinamite. Como é que está o Ilcinho? Conta um pouquinho. Não, o Ilcinho, ainda continua sendo coordenador do projeto do Roberto Dinamite, Instituto Roberto Dinamite lá em Caxias, no São Bento, né, ao qual tem muitas revelações ainda para o Vasco da Gama. Gerson, o Ilcinho é de uma geração que hoje não tem mais um ponta-direita, né? Ponta. Ponta. Né? Exatamente. E foi um grande jogador, passou por esses times todos. Corria pra caramba. Corria, né? Tirava do sufoco rapaziada do meio do campo, que não precisava nem olhar para ele. Metia o lançamento, ele chegava lá, muito bom jogador, e olha, um coordenador de primeiríssima qualidade. Porque esse trabalho que o Roberto faz lá em Caxias é muito importante, tá certo? É uma base importante, tirando, né, as crianças, né, da parte ociosa, né? E o Ilcinho agora, naturalmente, vai com o Roberto para o Vasco. A base do Vasco vai ficar melhor. E desse projeto, vale ressaltar, como ele destacou na matéria, surgiu, por exemplo, o Alex Teixeira, que é uma das grandes promessas do Vasco. Falando no Vasco, Antônio Lopes confirma um trio ofensivo no próximo domingo. Edmundo, Jean e Leandro Amaral contra o Figueirense. Te agrada esse trio, Parisi? Muito. São a defesa que não, né, que você falou, né? A defesa que é ruim. Agora, pra frente ali, o Vasco não tem nada que mexer. O Vasco tem feito gols. Agora, toma cada gol, rapaz. A defesa do Vasco, a gente fica apavorado só de ver. O Wilson, quando vai pegar na bola, a defesa do Vasco, e foi muito vaiado agora no último jogo, o Wilson.